cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite a todos. Sou o Felipe Rossi, cirurgião bariátrico de São Paulo, e serei o mediador nessa noite do Bari Live, com transmissão ao vivo e interativa sobre o tema Como manter os resultados da cirurgia bariátrica. Lembrando que essa é uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica de informar a população sobre temas relacionados à cirurgia. As transmissões são semanais, sempre às quintas-feiras, a partir desse ano, às 20 horas. Essa noite participam comigo do debate o cirurgião bariátrico do Mato Grosso do Sul, Wilson Canteiro, que é presidente do capítulo do Estado, e a nutricionista Aline Ferretti, que é nutricionista clínica hospitalar, pós-graduada em terapia nutricional integral e parenteral e nutrição clínica, e minha parceira no consultório da RR como nutricionista. Obrigado ambos pela presença. Lembrando que todos podem enviar perguntas pelo Facebook, a gente vai estar aqui tentando responder o máximo possível. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Mais um Bari Live aí para a gente conversar um pouquinho. Bom, eu vou começar hoje à noite, Wilson, com uma pergunta simples para você. Tá bom? Começar simples. Eu queria saber o seguinte, a gente hoje vai tocar num tema que a gente acha que pode dividir até em pré-operatório recente, pós-operatório recente e pós-operatório tardio. Mas por que alguns pacientes, depois da cirurgia, voltam a ganhar peso? Bom, Felipe, a gente pode abordar isso com o primeiro pós-operatório precoce, né? Isso tem muito a ver, algumas vezes, com a técnica que foi utilizada. Muitas vezes essa técnica levou em consideração uma redução acentuada do estômago, dependendo da técnica que foi utilizada, se é um bypass, se é uma sleeve. E isso faz com que o paciente não venha a ter uma perda de peso efetiva no primeiro ano. Em seguida, tem os pacientes que normalmente abandonam o tratamento. Quando faz a cirurgia e vão embora e a equipe pede para esse paciente ter retornos sucessivos no serviço, ele se empolga com o pós-operatório, com aquela primeira semana, com os primeiros 30 dias, com perda de peso que chegam 15 a 20 quilos, e acaba achando que aquilo é o suficiente para ele, não precisa mais ter o acompanhamento da equipe. E aí está o grande erro, né, que o paciente comete, de abandonar a equipe que o operou, né? Toda a equipe multidisciplinar. Então, isso faz com que o paciente no primeiro ano acabe por ter reganho de peso ou perda de peso insuficiente. Eu acho interessante, assim, eu converso muito com o paciente que o primeiro ano, 1 ano e meio da cirurgia, é o ano que eu mais me preocupo com o paciente. Que eu falo que ele está naquela fase da lua de mel dele, que ele está perdendo peso, e que muitas vezes ele começa a usar a cirurgia como uma bengala, e não faz muito o que a gente fala. E o exemplo que eu uso simples eu falo assim para eles, hoje você está aqui no pré-operatório, você passar aqui comigo e, sei lá, sair daqui, for comer um lanche, um fast food, e no dia seguinte você se pesar, aquele lanche vai aparecer na sua balança. Depois de 4, 5 meses da cirurgia, você sai numa consulta e resolve comer um lanche de novo, um fast food. Você não vai conseguir comer tudo, mas aí no dia seguinte você vai lá e se pesa. A vida inteira você ganhou peso. Naquele dia que acontece, você perde peso ou igual. Aí o que acontece com muito paciente? Opa, resolvi o problema da minha vida. É o sonho de consumo. Não preciso fazer atividade física. E fica magro. Exatamente. E aí que eu falo com a Aline, a gente conversa muito disso. Aline, o porquê é tão importante a nutricionista nessa fase inicial da cirurgia? Então, porque, completando o que o doutor falou, o problema é voltar realmente com os hábitos errôneos, né, que se tinha antes da cirurgia. Então, esse primeiro ano é realmente, porque ele vai perder peso, né? Geralmente ele se perde peso até uns 18 meses, né? Que a gente sabe que nos 6 primeiros meses ele perde mais. Então, ele acha que ele consegue manter os hábitos de antigamente, comendo errado, fast foods, e pizzas, e lanches todos os finais de semana, e continua perdendo peso. Depois que ele estabiliza e continua com esse hábito, aí é um problema, que é aí que a gente vai perceber que ele pode ser um paciente que tenha o reganho de peso. Por quê? Porque ele não fez uma reeducação alimentar no período que ele precisava. Ele precisa fazer uma reeducação alimentar desde o começo. Então, a gente sabe que o começo a dieta é mais complicada, uma dieta líquida, depois pastosa e depois ir para geral, mas a geral que a gente fala é uma alimentação normal, porém uma alimentação normal com hábitos saudáveis. Não dá para a gente manter uma alimentação com os hábitos errados, só com carboidratos, que aí, infelizmente, não vai ser um sucesso a cirurgia. Eu tenho começaram a perceber algumas coisas no consultório, não sei se vocês concordam comigo, que assim, eu acho que essa é uma grande dificuldade, até para o paciente isso.
Um dia eu estava conversando com um paciente no consultório e em 15 minutos de conversa, eu consegui pegar que ele estava com 6 meses ou 7 meses de operado, ele tinha saído de 150 quilos quase e estava batendo 100 quilos, já tinha perdido bastante peso. Só que em 15 minutos de conversa eu consegui pegar que ele estava tomando refrigerante todo dia, que ele tinha comido Habib's 2 a 3 vezes por semana e que naquela semana também tinha ido uma coxinha ou outra aquele dia. E aí a resposta dele que me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado para perceber. Ele achou que para aquilo, ele era normal pelo seguinte, falou, mas doutor, quando eu pesava 150, eu comia Habib's todos os dias. Eu comia coxinha todos os dias. E eu não tomava refrigerante em uma refeição, eu tomava em toda refeição. Então eu falei para ele, mas tem que tomar cuidado, que você não tem mais 150. Você tem 90. Então muitas vezes o paciente fica associando, porque se quando ele tinha 150, ele começou aquilo que ele estava, provavelmente ele perderia peso. Mas hoje ele tem 90, tem 100 quilos. Aquilo é muito impactante para ele, não é isso, Aline? Sim, exatamente. E outra, se a gente precisa ter realmente uma alimentação completa e saudável, porque comer um Habib's, por exemplo, uma esfirra, ela é mais rica em carboidrato. Carboidrato a gente sabe que a absorção é mais rápida. Então, de repente, aquilo vai saciar ele naquele momento. De repente, daqui 1h30, 2, ele vai estar com uma fome novamente. O que ele vai fazer? Comer outra alimentação que não seja adequada. De repente, fica só consumindo calorias vazias, com que faz com que lá na frente ele tenha esse ganho de peso, porque a gente realmente tem que manter uma alimentação adequada em grupos de alimentos que ele tem que comer por dia. E o que chama atenção também é que, é isso que, complementando o que a Aline falou, é que, num primeiro momento, o paciente ele tinha, às vezes, o hábito de comedor de volume. Ele sentava e ele comia em grandes volumes, né? E no momento que ele faz a cirurgia, que no primeiro momento essa alimentação ela é mais parcelada, por assim dizer, ele acaba mudando o hábito para beliscador. Mas se ele beliscasse a alimentação saudável, não teria problema. O problema é que ele começa a beliscar exatamente isso. É um docinho, é um refrigerante, é uma bolachinha, é uma bala, é um chocolate. E isso, no final do dia, tem um valor calórico imenso. Né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente fala em mudança de hábito, não é deixar de comer muito e comer beliscando. A mudança de hábito é a qualidade do alimento que você vai ingerir. Eu acabo sempre falando para os meus pacientes assim, o bariátrico não pode fazer duas coisas, ficar sem comer e beliscar o dia todo. Então, tem que realmente tentar manter uma alimentação de 3 em 3 horas, com alimentação saudável, para não gerar esses belisquinhos e, de repente, ficar muito tempo sem comer, ele tem uma hipoglicemia, e aí a primeira coisa que ele vai ingerir é o que está na frente dele. Que aí também pode ser alimentos hipercalóricos que acabam atrapalhando também nesse tratamento. Wilson, como que é a rotina sua no consultório? Como que você faz esse acompanhamento? Como que você faz essas orientações para sair do pós-operatório? Como que você trabalha isso com você dentro do Basicamente, no primeiro mês, ele tem um acompanhamento com o cirurgião, aquele retorno dos 7 dias, que a gente vai ver como é que foi os primeiros 7 dias de pós-operatório, que é onde nós temos o risco maior de aparecer uma complicação, uma fístula ou alguma coisa parecida. Depois disso, ele tem o acompanhamento no 30º dia, depois com 2 meses, e aí nós espaçamos esse tempo para 6 meses. Né? A visita com o cirurgião, a visita com a equipe nutricional, ela é basicamente todo mês, onde vai se trocando, ou toda semana no primeiro mês, vão se trocando as dietas. E nesse retorno que o paciente faz, é quando nós solicitamos exames de rotina de a cada 6 meses depois no pós-operatório, e é onde a gente vai fazer esses exames para ver como que está o acompanhamento, a perda de peso, onde nós fazemos alguns ajustes com relação à questão da atividade física, se o paciente está fazendo atividade física, se não está fazendo, se ele está vindo na nutricionista da equipe, que normalmente a gente acaba sabendo, a nutricionista entrega o paciente, né, quando ele não aparece, e a gente acaba virando o famoso paizão, né? Exatamente. Puxa a orelha, né, elogia. É importante isso, que a equipe como um todo abraça esse paciente. Né? O bom resultado pós-operatório, a médio e a longo prazo, vai depender muito da nossa responsabilidade em abraçar esse paciente de maneira com que a gente, qualquer distúrbio que possa acontecer, que seja alimentar, seja psicológico, qualquer coisa, a gente possa ajudar o paciente antes que ele acabe perdendo essa vantagem da cirurgia. Wilson, até para a gente responder aqui algumas perguntas do Facebook, o Facebook está bombando aqui. A Kelly, hoje a Silene, o quanto que é normal ganhar peso depois da cirurgia? Eu operei, perdi um peso, é claro que a gente sabe que todo mundo vai chegar num peso mínimo, depois todo mundo ganha um pouquinho de peso. Quanto que é esperado esse ganho de peso normal?
As publicações mostram que em torno mais ou menos de 10% de reganho de peso é considerado normal. Até por conta de você, mesmo que a gente, nos não operados, né, a gente sabe que a oscilação de peso vai depender se você está de férias, se você está trabalhando, uma série de coisas, a mudança de hábitos, problemas emocionais que todos nós podemos ter ao longo da vida, né, problemas financeiros que afetam também a forma da gente ver a comida, mas é considerado normal que essa reganho de peso chegue a 10% do peso mínimo que ele chegou, né? Começa a acender a luz quando isso atinge 20%, 25%, aí você tem que ficar preocupado que alguma coisa está acontecendo com esse paciente, que seja a perda do efeito da técnica ou alguma coisa realmente no meio dele que está alterando, fazendo o reganho de peso. Acho que até para deixar claro para todo mundo, quando a gente fala esse reganho de 10%, para dar só um exemplo, pensa em um paciente que pesava 100 quilos, atingiu 60 quilos depois da cirurgia, a gente considera um normal chegar até 66 quilos. E Aline, esse paciente, você consegue ter algum insight antes? Pegar alguma coisinha assim, ó, esse paciente talvez na hora que ele chegar naquele 1 ano e meio, que é a fase final de perda de peso, ele vai me dar um pouco mais de trabalho, Sim. ele tem uma tendência maior. O que você percebe? Eu consigo perceber, nas consultas a gente, então assim, o nosso protocolo geralmente é 30 dias antes da cirurgia, né? Depois 30 dias, 60 dias, e depois de 60 dias vem a cada 3 meses, pelo menos até completar 1 ano. Então, nesse período eu já começo a perceber que eu sempre passo uma relação de alimentação saudável para ele, a grupo de alimentos que eles precisam consumir. Geralmente, esses pacientes que voltam comigo com 1 ano e 2 meses, eu vejo que ainda não está atingindo a meta que a gente esperava. Eu vejo que geralmente são pacientes que estão consumindo um carboidrato em excesso, de repente voltar a consumir bebidas alcoólicas, que às vezes são mais calóricas também. Então, e eu consigo perceber isso. Então, eu já enfatizo, geralmente, voltar nos grupos de alimentos, tirar um pouco mais de carboidrato e a atividade física um pouco mais constantes. Então, a gente consegue ter esse feedback, porque a atividade física faz parte também do protocolo, e a mastigação. O paciente mastigando bem, ele consegue fazer uma alimentação, as grandes refeições, que é o almoço e o jantar, bem, e aí eu consigo fazer com que ele mantenha essa alimentação e não tenha esse reganho de peso. O paciente que mastiga mal, ele come pouco no almoço e no jantar, percebo isso, ele vira para mim e fala assim, nossa, eu não consigo comer nem uma colherzinha de sopa de cada alimento. Então, está errado, você precisa comer um pouquinho mais. Então, aí o que acontece? Come pouco, aí vai ser o beliscador, que vai ser toda hora beliscando e vai fazer com que tenha reganho de peso. Então, eu faço isso a partir do diário alimentar dele. Às vezes eles falam, eu não consigo perceber o quanto eu estou comendo. Então, eu peço, por favor, na próxima consulta você vai me trazer passo a passo o que você está comendo. Que às vezes o paciente ele não percebe que ele está beliscando uma balinha, que ele pegou uma bolachinha do colega do trabalho. Eles não percebem. De repente ele fala, nossa, Aline, realmente eu estava beliscando e não sabia. Eles não têm essa noção do beliscador. Isso era uma rotina, né, deles. Era uma rotina. Então virou normal, né, uma vida normal novamente, voltou com aquele hábito errôneo e aí atrapalha na perda de peso. E o que chama atenção nesse reganho de peso, Felipe, só tomar o cuidado que muitas vezes o paciente se torna um rato de academia, né? Sim. E ele começa a ganhar muita massa muscular. Também, então, verdade. esse reganho de peso, às vezes, para quem está fazendo academia, ganhando massa muscular, às vezes ganhar 2, 3, 4 quilos, ele está ganhando em músculo. E não é necessariamente em gordura, né? Então, sempre a gente cuida isso quando o paciente às vezes chega reclamando que está reganhando peso, mas às vezes ele está fazendo bastante atividade física, está bombando, né? E aí a gente tem que tomar o cuidado, aí é uma bioimpedância, vai bem, né? Porque aí você consegue mostrar para ele que aquele ganho dele não é realmente muscular, gordura, é né? músculo, né? Músculo. E ele precisa realmente ganhar o músculo, né? Que quando a gente perde peso, a gente perde massa magra e massa gorda. A massa magra perde um pouco de músculo. Então, o paciente, a gente sempre fala para fazer o exercício aeróbico e o anaeróbico, que seria a atividade física para ter a hipertrofia muscular, que precisa também. Queria saber de vocês, como que vocês trabalham e como vocês consideram importante o apoio familiar? Wilson, por favor. Excelente pergunta, Felipe. Eu acho que isso é uma preocupação de todos, porque eu sempre falo para o paciente que o apoio da família nessa caminhada, ela é uma caminhada espinhosa, né, desde o momento da preparação da cirurgia, fazer a cirurgia, não é fácil.
Não é fácil. A gente, como profissional, e vocês também veem isso, que o paciente passa por sérias privações, mudanças. Não é fácil você sair do lugar comum, sair daquele hábito que você tem e radicalizar na mudança de vida. Então, essa questão do apoio familiar é muito importante. Nós temos basicamente, temos aquele grupo de família que apoia, que incentiva, leva o paciente na consulta mesmo quando ele não quer, no pós-operatório, incentiva a fazer uma atividade física. Às vezes, quando a mulher faz a cirurgia, o marido vai junto para a academia, muda os hábitos alimentares, inclusive dos filhos também, né? Isso é muito importante. Do contrário, nós temos grupos de famílias que também são sabotadores, né? O indivíduo que chega em casa, está na sessão de caldinho e a pessoa chega com a pizza de 12 pedaços em casa, né? Então, isso é muito ruim para quem está passando por uma situação dessa. Então, mas graças a Deus, na maioria das vezes, o que nós vemos dentro das famílias é esse apoio familiar incondicional à questão do paciente. Então, a família realmente é o mais importante. Sem a família fica muito difícil, principalmente no começo, que é aquela dieta líquida, né, que é composta de caldos e sopinhas, isotônicos. E teve uma paciente até que falou realmente que a coisa que ela mais gosta no mundo é pastel. E o marido, em vez de comer o pastel na feira, trouxe para ela fritar em casa. Então, assim... Esse que está colaborando é legal. Legal. Pastel é bom. Então, assim, precisa do apoio familiar, precisa, para tudo. Então, principalmente nesse começo, que a dieta é mais restrita, e depois quando entra numa alimentação normal. Então, a família precisa estar junto, e geralmente, principalmente quando é a mulher que opera, né, que ela geralmente muda o hábito da família. Então, muda o hábito dos filhos, então para de comprar bolachinhas recheadas e refrigerantes, e tira os temperos industrializados, e tudo isso muda a estrutura familiar mesmo. Eles chegam para a gente e falam, nossa, meu marido perdeu 10 quilos comigo. Por quê? Porque acompanha na caminhada, porque está comendo uma alimentação mais saudável. Então, a família é fundamental. Sempre. A família, eu acho que é o alicerce. É a bonificação da cirurgia. Exatamente. Ó, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, a Sueli elogiando o Dr. Wilson, a Luciana elogiando a Aline, e eu tenho gostado de alguns pacientes aqui que têm falado que têm acompanhado rotineiramente de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, e acho que essa é uma mensagem que a gente tem batido muito aqui na tecla do Body Life. A cirurgia, ela sozinha, não vai ter sucesso nenhum. A equipe multidisciplinar é fundamental e o paciente que faz acompanhamento a longo prazo também vai ter os melhores resultados. Não adianta, aquele paciente que larga o tratamento, ele tem uma tendência maior a ganhar peso. Queria entrar um pouquinho na parte de cirurgia. Eu tenho uma pergunta bem interessante aqui, deixa eu só achar, do Alex de Souza. O Wilson, ele pergunta assim, tem alguma técnica que é mais propícia para o reganho de peso? Para essa recidiva de peso? Alex, na verdade é o seguinte, cada técnica hoje utilizada, ela tem um fim, e a eficácia dela é comprovada. O que nós vemos realmente da falha da técnica, né, tirando o fato de você realmente estar com um bom profissional, um profissional ligado à sociedade, um profissional com área de atuação, ou seja, o profissional que está interessado em fazer uma excelente cirurgia em você. Não tem a técnica ideal. Eu acho que a técnica ela é muito ligada àquilo que você está precisando no momento. Por exemplo, se você tem um paciente que tem um componente de diabetes, você vai buscar uma cirurgia que seja mais metabólica, que tenha um desvio intestinal, que possa ter atuação dos hormônios intestinais mais no pâncreas, né? Se o paciente tem exclusivamente obesidade, às vezes uma técnica somente restritiva vai resolver o problema do paciente. Mas, Alex, não tem, como diz o pessoal, almoço gratuito. A importância de tudo isso é que o paciente tem que aderir ao tratamento, ele tem que ser obediente à equipe multidisciplinar. Todas as técnicas vão funcionar de maneira adequada e, com certeza, elas vão levar você, qualquer paciente, ao peso que ele julga ser ideal para ele e para a equipe também. Mas a desobediência é o grande inimigo de qualquer técnica. Eu acho que é muito importante o que você falou, Wilson, porque assim, muitas vezes o paciente vem falando assim, qual é a melhor técnica? Não tem uma melhor técnica. Eu falo muito assim, porque tem paciente que chega para mim assim na primeira consulta e fala assim, qual técnica você faz? Eu
falo, qual técnica serve para você? Exatamente. Vamos primeiro ver os exames e vamos avaliar. Tem pacientes que cabe melhor o bypass, que é um paciente mais diabético, aquele paciente tem um MC menor, um problema ortopédico, talvez o sleeve seja para ele. E aí a gente vai acertando, um beliscador, ou que come muito doce, talvez o sleeve possa ter algum certo perigo, mas eu acho que é paciente para paciente. E não é só também o que a gente vai oferecer, é qual a expectativa do paciente. A gente também tem que pensar muito nisso, porque muita gente pode indicar uma cirurgia paciente que vai trazer uma expectativa frustra para alguma coisa, ou até uma expectativa que não vai suprir aquilo que ele precisa. Então eu acho que a Alex tem que tomar muito cuidado, porque não existe técnica certa ou técnica errada. O que vale é o que o Wilson falou. Você está ao lado de uma equipe que conhece, que está acostumada, que trabalha com isso, que não é um aventureiro que por aí. vai te ajudar Exatamente. a escolher aquilo que é melhor para você. E eventualmente vai estar do seu lado na hora que você tiver uma recidiva de peso. Se você tiver, ele vai saber te dar o suporte disso. Bom, vamos lá. Aline, você tem uma ideia de mais ou menos uma média de quanto o paciente vai poder perder aí no pós-operatório? Você tem uma faixa aí estimada desse paciente, assim, muda muito de uma cirurgia para outra? Quanto que é a expectativa de um paciente que vai perder peso depois da cirurgia? Geralmente, nossa expectativa é em torno de uns 40% da perda de peso, né? Do peso inicial, 40% mais ou menos. Então, a gente tem essa expectativa. Tem pacientes que perdem mais, né, com certeza, quando esses pacientes que já entram com uma atividade física mais intensa, pacientes, às vezes, que são mais obesos, então, às vezes, conseguem realmente ter uma perda de peso maior. E tem uns que, às vezes, acabam ficando em torno de uns 30% dessa perda de peso, mas a gente já faço um esqueminha de pegar o peso ideal, que seria para ele, para altura, estrutura, né? E perto também entre os 40%. Então, eu fico numa margenzinha aí de mais para menos. E Wilson, eu gosto de explicar, acho que até vale a pena você falar. Tem muito paciente que vem aqui, e isso é normal do paciente que opera de obesidade, se comparando. Fulano perdeu 10, eu só perdi 7. E eles não entendem que é a porcentagem, eles pensam no número exato, né? É isso que a gente tem que conversar com eles. O paciente, tem uns que reclamam mesmo, nós temos, além do privado, a gente tem um ambulatório de cirurgia bariátrica pelo SUS, né, que é onde o pessoal acaba na sala de espera, junta 10, 20 pacientes, aquilo vira uma festa, né? Então, e tem os que já operados e vão operar. E aí, normalmente, entra um que fala, mas no primeiro mês a fulana perdeu 15 quilos, eu perdi só 10. Na cirurgia não funciona em mim, aí bate o desespero, choradeira. E não é a verdade. Cada um tem seu momento de perder peso. O metabolismo de cada pessoa é diferente. Então, nós vamos ter pacientes que vão realmente perder muito mais peso no primeiro mês, e aí leve em consideração também a faixa etária. Né? Você opera uma pessoa de 20 anos, é diferente a perda de peso de uma pessoa de 50, de 60 anos. Então, o que vale é a paciência de esperar que o peso vai ser perdido. Não pode aquela paura de casar com a balança de manhã, de tarde, de noite e ficar pesando. Isso é ruim para o paciente. E até também eu acho que vale a pena a gente explicar ao paciente que a margem, né? Um paciente que pesa 100 quilos é diferente do paciente que pesa 150. Claro. Se ele for perder na mesma velocidade que era 150, eu brinco que ele vai virar pó, ele vai desaparecer na minha frente. Exatamente. Então, o paciente tem que tomar esse cuidado, porque assim, muitas vezes fica pensando só no peso, assim, no número exato, e o número exato não vai dizer nada pra gente. Quanto que a gente espera perder no primeiro mês, Aline? Primeiro mês em torno de 10%, segundo mês fica em torno de 5%. Mas o que eu combino com os meus pacientes é que realmente o primeiro mês eles chegam dessa forma mesmo. Nossa, mas o meu amigo perdeu 15 quilos, eu só perdi 9, e tá certo, tá tudo dentro do esperado. O que eu peço você tem que ter como referência o dia da sua cirurgia. Então, eu operei dia 20 de maio, então você vai pesar todo dia 20. Não é para pesar de manhã, tarde à noite, como o doutor falou, porque vai ter semana que não vai perder peso, né? Tem dia que não perde peso, semanas que não perde peso. Então, a referência é o dia da sua cirurgia. Uma vez no mês, vai lá e pesa. Se isso, para não atrapalhar na sua ansiedade, que você fica ansioso e aí desanima, e não é assim. A gente tem em torno de 18 meses para perder peso. Então, assim, tem que ser devagar. Ninguém perde toda a meta em 2 meses. Não existe. E essa transição do primeiro para o segundo mês que é onde dá mais terror, né? Porque é óbvio, no primeiro mês para as pessoas entenderem, não é que naquele mês você perdeu em gordura.
Você Não. perde em água, você enxuga a água que está retida na gordura também, né? Então, e às vezes para o segundo mês, é aquilo que você falou, cai para 5%, agora a cirurgia não vai dar mais certo, não vou mais perder mais peso nenhum. Eles falam, eu sabia, comigo não ia dar certo. Não ia Não dar vai certo. dar certo, você tem Aquela 18 meses para frustração, perder né? peso. Wilson e Aline, eu queria conversar com vocês um pouquinho qual a importância da atividade física. Eu até tenho visto aqui a Francisca, a Rose falando que elas têm feito atividade física. E esses dias eu vi um post na internet que me chamou muita atenção. Que a paciente falava de 1 ano dela de operada, que ela tinha perdido peso. E aí só aqueles hashtags que põe no final, ela coloca assim, 1 ano de cirurgia bariátrica sem academia. Ela se orgulhava daquele feito dela. O que você acha disso, Wilson? Péssimo. Péssimo. Isso a gente sempre está enfatizando para o paciente que a atividade física ela é fundamental no pós-operatório, por vários aspectos. Primeiro, ela vai te ajudar na perda de peso, ajudar na queima de caloria, apesar de a gente sabe que não é exacerbada essa queima, mas ela ajuda muito, né? A nutrição é mais importante até do que isso. Mas também a questão que os pacientes reclamam da sobra de pele, do braço que ficou fino, da perna que ficou fina. Mas eu falei atividade física. Eu não estou fazendo. Então, vale lembrar que você não é só gordura que você perde massa muscular também com o emagrecimento. E o que você previne para não ter perda da massa muscular? É justamente a atividade física. Além do que vai melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, coisa que você não tinha no pré-operatório, como o obeso mórbido. Quem faz academia? Então você tem um coração que não tem uma capacidade muscular boa, você tem os pulmões que não têm uma capacidade ventilatória boa, e no momento em que você faz atividade física no pós-operatório, você está melhorando a sua condição física, você está melhorando a sua condição cardiorrespiratória. Então isso é muito importante para que o sucesso da cirurgia também, e isso chama-se qualidade de vida. E ela postou que estava perdendo peso em 1 ano, né? Então 1 ano é realmente aquele período que até o doutor Felipe falou, a fantasia. Realmente está perdendo. E depois, né? Quando a gente eu queria ver o hashtag estabilizar... 2 anos, cirurgia bariátrica. Eu queria ver esse Então, hashtag assim, 2 anos. tem que ter atividade física. Isso é fundamental para a sua qualidade de vida. Precisa, não vai precisar fazer todos os dias, mas que seja uma atividade física de 4 vezes por semana, 3, 4 vezes. Precisa fazer. Isso faz parte do protocolo, né? A gente tem que pensar que a gente está em mudança de vida. A gente mudou os hábitos. Então, não dá para continuar no sedentarismo, só assistindo filme. Não dá. Precisa mudar. E isso inclui atividade física. E eu bato muito nessa tecla porque eu falo assim, a gente não operou vocês para 1 ano e meio. A gente operou vocês para a vida. E você pode ter certeza que, não vou dizer 100%, mas quase 100% dos pacientes que voltam a ganhar peso, um dos defeitos é não atividade física. E o que eu ouço muito no consultório, eu tento bater também muito nessa tecla, tem muito paciente que vem falando comigo assim, doutor, olha, eu vi, mas eu não tive tempo, mas eu tive não sei o quê. Eu entendo que a gente tem milhões de problemas. Mas o que eu falo para eles é sempre assim, antes da cirurgia você também não tinha nada de tempo. E você ganhou peso e veio me procurar para operar. Você vai cometer o mesmo erro que você estava lá atrás? Vai continuar não achando peso? Você vai ganhar peso lá na frente. Então, assim, eles têm que entender, e eu falo muito assim, porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu não gosto de academia. Não precisa ser academia. Pode ser uma hidroginástica, pode ser uma caminhada, pode ser uma dança. Ache uma luta. Uma luta marcial. Ache alguma coisa que te dê prazer. Exatamente. Vai testar. Eu não quero uma coisa que seja sacrificante para você. Eu quero alguma coisa que te dê um prazer. Prazerosa. Exatamente. Prazerosa. E é o que eu sempre falo, independente de onde você mora, toda cidade tem um parque público. Tem um parque que você pode ir lá fazer caminhada e não custa nada. É de graça. Né? Mas a academia custa caro, o professor custa isso. Eu falo assim, mas se você for na internet, no YouTube, tem um monte de professor ensinando como fazer atividade física em casa. Que dá para você fazer com o que você tem em casa, basta ter a sala, a televisão e você consegue fazer atividade física. Então, isso realmente não é uma desculpa. Eu brigo com os pacientes, realmente eu chamo a atenção, minha secretária fala assim, o senhor obrigou o paciente que ele saiu chorando. Né? Mas é porque a gente quer o bem do paciente. O cirurgião bariátrico e todos nós somos de equipes multidisciplinares, a gente acolhe o paciente, a gente quer o bem do paciente. Né? É um paciente que casa com a gente, nós vamos ver todo mês, todo ano, entendeu? Então, a gente quer que esse paciente tenha uma mudança radical de vida. E um apelo que eu sempre uso, principalmente com as mulheres, que eu acho que serve um pouquinho, uma das maiores preocupações da mulher no pós-bariátrica é a flacidez.
A academia, a atividade física não vai tirar essa flacidez, mas talvez diminua um pouco o impacto daquela cirurgia reparadora. Eu não vou com atividade física, dependendo da margem de peso daquele paciente, que ele não vai precisar de reparadora. Mas talvez aquilo pode ter um impacto menor, não precisa fazer um braço, não precisa fazer uma perna. Isso acaba sendo uma vantagem. Então a gente acaba tentando usar isso para ver se anima o paciente para trabalhar um pouquinho mais essa parte cardiovascular dele. E você precisa de 1 horinha no dia, né? Tipo assim, é mudança de vida. Então, o que é 1 hora dentro das suas... Não seja 24 horas, né? Que você vai dormir 8 horas. Mas assim... O que você faz da meia-noite às 6 da manhã, né? Mas precisa... 1 horinha dá pra gente tirar aí, pra gente entrar nesse protocolo de uma qualidade de vida, porque você operou para isso. Você buscou uma qualidade de vida e uma mudança de hábito. Então, a gente tem que manter isso. E uma coisa, Felipe, que você chamou a atenção, essa questão das correções cirúrgicas, principalmente a abdominoplastia, a plástica abdominal, né? Eu sempre dou exemplo para as mulheres, eu falo assim, o que você acha que vai ser melhor para o cirurgião plástico? Ele esticar a pele em cima da tábua ou em cima da gelatina? Então, a atividade física, então, sim, uma boa atividade física, mesmo com sobra de pele no abdômen, mas se essa musculatura for uma musculatura rígida, uma musculatura boa, é óbvio que o resultado final da cirurgia vai ser muito melhor do que um abdômen que realmente a musculatura seja totalmente flácida. Queria conversar um pouquinho com vocês, que tem muito paciente que me pergunta, e eu queria saber a opinião de vocês. Tem um paciente que chega pra mim e fala assim, pô, Felipe, mas eu operei, eu vou ter que fazer a dieta a vida inteira, né? Ele vai ter que fazer dieta a vida inteira? Então, não é fazer dieta a vida inteira, né? Na verdade, o paciente obeso, infelizmente, ele não sabe se alimentar direito, né? Que ele teve todo esse ganho de peso e tal. Então, não é fazer uma dieta, porém, é manter uma alimentação saudável. Então, a gente enfatiza realmente, tem que comer proteína, tem que comer legumes e verduras, que são alimentos que têm fibras, que te dão mais saciedade, tem que comer uma quantidade de carboidrato, mas não em excesso. Então, não é uma dieta. Você vai poder comer um doce, você vai comer uma pizza, você vai numa lanchonete com a sua família. É uma vida normal com moderação e bom senso. Então, não é dieta a vida toda. Porém, é uma reeducação alimentar. Se for operar para manter com hábitos errôneos de antigamente, aí, infelizmente, não dá certo. Aí pode ser que você tenha esse reganho de peso. Fazendo uma reeducação alimentar, ok, a gente vai conseguir manter isso o resto da sua vida e foi isso que você procurou, foi isso que você buscou, mudança de hábitos. Então, é uma reeducação alimentar, porém não é uma dieta. A primeira frase que eu falo no meu consultório, quando chega um paciente me procurando a primeira vez, eu falo assim, ó, se você puder colocar num quadrinho uma frase, você vai colocar a seguinte frase: obesidade é uma doença crônica. A obesidade não tem cura. E o paciente precisa entender isso, porque se ele achar que a gente vai fazer um milagre, a gente não faz esse Essa é a milagre. frase. Essa é a frase. Essa é a frase. Ela não tem cura. Então o paciente vai ter que entender que se vai ser com remédio, se vai ser com cirurgia, se vai ser com dieta, ele vai ter que controlar aquela dieta dele, aquela alimentação dele o tempo inteiro. Mas acho que passa muito pelo que a Aline falou. Esse paciente está tão errado das alimentações antigas que para ele fazer o certo ou o normal parece ser um sacrifício imenso. É o prazer. Ele não sabe, né, é doutor? o prazer, é o prazer. Infelizmente. A Aline vai comprovar isso, né? Fritura é muito bom. Não, fritura é o que mais estimula o nosso cérebro, não tenha dúvida disso, né? A gordura de uma maneira geral, né? Mas nós temos que estar atentos justamente a isso. Os prazeres nós vamos ter. Sim. O prazer de tomar um vinho, de tomar um uísque, de tomar uma cachaça no final de semana, não tem problema nenhum. O problema é que a gente não pode fazer disso uma rotina, porque isso vai jogar tudo fora, aquilo que você, além do que a sua saúde, independentemente de ser obeso ou não, ela vai ser prejudicada pelos excessos. Uma pessoa magra também, se ela tiver excessos alimentares ou com a própria bebida, ela vai ter repercussões ao longo da vida em cima disso. Então, assim, dá para fazer de tudo um pouco. Com moderação. Eu dou um grande exemplo no consultório sobre a mesa de festa de casamento. A diferença no pré-operatório é que você serve a mesa inteira. A diferença no pós-operatório é que você vai ter o prazer de escolher naquela mesa o que você quer comer naquele dia. Isso. Essa é a diferença. O paciente fica super seletivo, né, doutor? Exatamente. Então, assim, tem várias batatas, ele vai escolher a melhor batatinha, né? Então, assim, que ele sabe que ele vai comer só aquela. Então, assim, então é realmente isso. Você tem uma vida normal, você vai ter sua vida social. Tem muitos pacientes, né, que tem uma vida social bem ativa e eles se preocupam, mas eu vou muito em jantares. Você vai em jantares, porém, você vai comer numa quantidade menor, mas vai num rodízio de carnes. É vida normal, moderação e bom senso sempre. Wilson, uma pergunta agora que acho que é uma dúvida de
Na maior parte dos pacientes, nosso estômago depois da cirurgia, quanto ele fica? E depois, ele pode aumentar o volume dele? Grande pergunta. Todo mundo fica preocupado se o estômago muda de tamanho. O estômago é um órgão elástico. Ele é um saco elástico, né? Ele é feito de músculo. Então é óbvio que quando você faz a cirurgia, você vai fazer um bypass, você tem uma câmara gástrica que fica em torno de 50 ml. Vai fazer uma sleeve gastrectomia, uma câmara gástrica vai ficar em torno aí de 100, 110 ml, 120 ml. Então, com o passar do tempo, é óbvio que essa câmara ela vai ter uma distensão. Agora, nós podemos ajudar ou não essa distensão, né? No momento em que a gente começa a fazer a nossa alimentação errada, nós estamos contribuindo para que essas câmaras elas aumentem de tamanho. Então, é muito importante que se você tiver sempre essa rotina que a Aline já falou, de uma alimentação saudável, respeitar o seu cérebro. No momento em que a mensagem chega que o seu estômago está cheio e você está saciado, pare, empurra o prato e não coma mais. É difícil fazer isso. Realmente, no começo é difícil. A gente sempre acha que cabe um pouquinho mais porque a comida está muito gostosa, né? Mas se a gente ensinar o nosso cérebro de que eu vou parar de comer toda vez que eu estiver saciado, com o passar do tempo, isso é automático. Até a forma de compor o prato. É comum o paciente pós-bariátrico, no primeiro mês, chegar num restaurante por quilo e encher o prato. Botar lá 500 gramas de comida e comer 60, 80 gramas, né? E pagar mais, né? Então, ele vai acostumando com isso, com essa questão do tamanho. Então, é muito importante, Felipe, frisar que com o passar do tempo vai ter uma certa elasticidade maior do estômago, vai caber um pouquinho mais de comida, mas realmente as mudanças de hábitos, se não acontecerem, por exemplo, se eu voltar a tomar refrigerante todo dia, aquela quantidade de gás dentro do estômago, o volume que está entrando junto com o alimento, vai distender esse estômago e vai caber mais comida. Cabendo mais comida, vai voltar a peso. É só para você falar um pouquinho também, Aline, que você tocou rapidamente sobre isso, e que eu acho que essa é uma grande dificuldade de a gente conscientizar o paciente, mastigação. É isso que eu ia falar. Então, por favor, é sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Então, porque assim, realmente a mastigação é fundamental, né? Porque assim, antes o estômago, né, num tamanho normal, ele tinha todo o espaço para fazer esse movimento da digestão. Depois da cirurgia, o estômago reduzido, ele não tem todo esse espaço para fazer esse movimento. Então, a gente enfatiza muito de deixar o alimento trituradinho para engolir, chegar, passar e ir para o intestino para ser absorvido. Então, assim, a mastigação é fundamental, ela te dá saciedade, então a gente realmente enfatiza desde o começo, antes de operar, a gente já pede para fazer treinamentos com prato de sobremesa, talher de sobremesa, para colocar menos alimento na boca e mastigar melhor. Então, a gente enfatiza muito isso, e o importante realmente também é comer de 3 em 3 horas, e levar um tempo bom para fazer a sua refeição. Então, antes da cirurgia, o paciente com vida corrida, almoça em 5 minutos. Depois da cirurgia, a gente pede para demorar em torno de 30 a 40 minutos para fazer uma refeição, o almoço e um jantar. Então, aí, de repente, o paciente, a gente vê que ele já está comendo de novo em 5 minutos. Então, aí vê que realmente a mastigação está errada, ele não vai conseguir comer aquela quantidade. Vai ter vômitos com frequência, aí não come bem, a quantidade necessária, e a gente passa os grupos de alimento que tem que comer. Então, você tem que comer X colheres de arroz por refeição, um bife, então não é para chegar no segundo bife, então a gente coloca também, faz uma reeducação alimentar com a quantidade máxima de cada alimento que ele tem que ingerir por refeição. O que chama a atenção, nós estamos começando, Felipe, um projeto lá na Universidade Federal, dentro do ambulatório, juntamente com a odontologia, com a faculdade de odontologia, que muitas vezes nós cobramos o paciente com relação à mastigação. E, rapaz, e cadê os dentes, os molares lá do fundo? Não tem. Às vezes o paciente não tem. Então, nós estamos começando um projeto com a odontologia no serviço público de fazer uma avaliação prévia da cavidade oral desses pacientes, para a gente poder, na medida do possível, ajudá-los, né, com um implante de dentes, essa coisa toda, para que o paciente mastigue melhor. Então, é fundamental também que o paciente informe ao médico que, às vezes, ele não usa prótese, ou não tem prótese, ou não tem os molares, porque isso vai influenciar demais a alimentação pós. Como você vai dar carne para alguém que está faltando os dentes molares consegue. Lá no fundo? Ele não vai. E aí, eles ficam com vergonha, às vezes, de falar para o médico que ele não tem os dentes.
né? E aí ele começa a evitar de comer justamente a proteína, que é fundamental. Aí ele vai só ficando pastoso. E aí o que desce gostoso, né? O carboidrato, purezinho, o docinho, um chocolatinho, a barrinha de chocolate, o purezinho, né? a Um sorvetinho, batida. né? Então essas coisas que saciam também, porque tem gordura e aí sacia naquele momento, e o paciente começa com erro alimentar. Exatamente. E a gente tem que sempre chamar atenção para isso, que às vezes o paciente tem um problema de arcada dentária e ele não consegue comer. Aqui está um debate, Aline, você pode responder para o pessoal aqui na internet, tá? A gente falando assim, não, mas eu operei e hoje eu vou num quilo e como 300 gramas, outro eu como 180. Tem um número mágico? Não tem número mágico. É que assim, a gente tem que entender que os alimentos eles pesam de forma diferente, né? Então você pegou 180 gramas, mas nessas 180 gramas tinha bastante salada, então a salada pesa menos do que um nhoque, né? Então de repente você... Então a gente tem que ver a proporção. Então por isso que eu oriento mais medidas. Então são 2 colheres, um bife do que gramas, porque gramas fica complicado, né? E até porque um paciente de 1,90 m vai se alimentar em maior quantidade que um paciente de 1,60 m. Exatamente, gente. Por isso que não tem que ficar enfatizando gramas, porque é complicado. E é isso mesmo, tem pacientes que conseguem realmente comer 300 e outros 180. Mas também tem que ver a qualidade dessa refeição, né? Então tem alimentos que pesam mais do que outros. O que está em 300? É uma lasanha? É uma lasanha. É um nhoque com creme de leite? Né? Então, é só proteína? É só proteína. Então... E vamos lá, a gente já passamos da metade, entrando quase na nossa fase final aí do Body Live. Vamos supor assim, nosso paciente foi lá, operou, a gente brigou, mesmo assim ele ganhou peso. É o fim? Esse paciente está fadado ao fracasso, Wilson? Não. Nós hoje, de uns anos para cá, e dentro da própria sociedade, tem se discutido muito sobre as reoperações, as reintervenções nas cirurgias para você tentar fazer um novo procedimento que possa fazer o paciente perder peso novamente. Aí entram aspas. Que tipo de paciente que nós vamos levar novamente para a cirurgia? Que tipo de cirurgia nós vamos fazer novamente? As pessoas têm que entender, os nossos ouvintes têm que entender que a segunda cirurgia é uma cirurgia mais complexa, é uma cirurgia de maior risco para o paciente. Ela é muito mais arriscada do que a primeira cirurgia. Então, assim, e a escolha do paciente é fundamental pela equipe. Muitas vezes você tem um paciente que ele tem um problema psiquiátrico ou psicológico grave que levou ele a ter um reganho de peso. E aí não é só operar de novo, né? Senão nós vamos virar um balcão de cirurgia. Todo ano é um fast food de cirurgia. Todo ano eu venho aqui e faço a nova cirurgia com o Dr. Wilson, com o Dr. Felipe, e as coisas não funcionam assim. A cada vez que você se submete a um novo procedimento, você está aumentando o risco de uma complicação maior. Então, e como evitar isso? É todo aquele princípio que a gente já conversou até aqui. Tem indicações? Tem, muitas vezes você tem. Você tem cirurgias que podem ter alguma complicação tardia, por exemplo, uma sleeve gastrectomia, o paciente pode desenvolver um refluxo intratável, e aí ele tem que fazer uma nova cirurgia para corrigir esse refluxo, um bypass que uma bolsa gástrica tenha ficado maior, ou tenha se dilatado muito, ou a própria equipe fez um tipo de cirurgia que não é ainda utilizada de maneira rotineira. Então, todos esses aspectos são levados em consideração pela equipe para decidir se esse paciente realmente tem uma indicação precisa de fazer uma nova cirurgia. Mas, assim, o reganho total de peso, antes de nós levarmos esse paciente para a cirurgia, nós temos que realmente avaliar o que levou esse paciente a chegar. Porque se aquilo que a gente levou ele a ter o reganho de peso não for tratado, que é o problema maior dele, né? A base do problema que levou a ele ser obeso novamente, aí você vai fazer 1, 2, 3 cirurgias, como diz aquela história da cirurgia plástica, né? Eu já fiz 200 cirurgias plásticas, né? Na bariátrica não dá para fazer isso. E eu acho que eu gosto muito de tocar nessa parte da cirurgia revisional, de uma nova cirurgia, porque tem muito paciente que vem, é o que você falou, ele acha que é um balcão de negócio, que ele chega e pede. E o paciente precisa entender, primeiro, que o resultado das cirurgias revisionais, eles têm alguns resultados bons, mas não chegam perto dos resultados da primeira cirurgia. Nem chega. Exatamente. A primeira coisa que você tem que entender é isso. E eu faço muita questão, e acho que você também faz, da equipe multidisciplinar do lado. Eu não ponho um paciente numa cirurgia revisional, se ele não passou com nutricionista, isso até é um protocolo da sociedade, né? Passou com nutricionista, passou com psicólogo, passou com endócrino. Eu falo o seguinte, você quer fazer uma revisional, a gente até pode, mas a revisional vai ser um gatilho, um sprint final.
Você vai primeiro acertar a sua base, você vai mostrar que você está voltando a perder peso, e a partir daí a gente pode tentar alguma coisa para tentar novamente acelerar essa Muito bem perda de colocado, peso. isso, muito bem Mas colocado. assim, não é de porque um dia desse até é uma discussão com o paciente, porque ela veio me falar de plasma de argônio. Ela veio, você indica? Eu falei, olha, até tem indicação, então acho que eu vou fazer. Eu não faço na clínica, vai fazer. Eu falei, mas eu não faria, porque você vai lá, vai gastar um dinheiro, aí daqui 2 meses, se você não mudou a base, você está comendo errado, você não está fazendo avaliação psicológica, você vai gastar um dinheiro, daqui a um pouco você vai ganhar peso de novo, aí você vai gastar mais um dinheiro de... Pode fazer, acho que até você tem indicação de fazer em algum momento. Mas se você não acertar a sua base, se você não acertar o seu erro, se você não passar na nutricionista, se você não passar na psicóloga, porque a gente sabe hoje que um grande componente disso é a ansiedade, não vai dar certo. Vai ser, Não vai dar vai ser certo, frustrado, vai e ser- frustração. E o frustração. risco maior para todo mundo, né? Inclusive o paciente. O risco maior para o paciente, que é quem está deitado na mesa, né? Tem muitas vezes ele não tem noção desse risco Não dele. tem noção, não tem. E uma coisa que você tocou no assunto, para quem às vezes pode não conhecer o que é plasma de argônio, né? Que é um laser utilizado por via endoscópica para você fazer uma estenose. Numa cirurgia que nem bypass, você diminui o calibre da passagem do estômago para o intestino usando esse laser. Ele provoca uma lesão nesse anel de passagem e ele estreita mais pela cicatrização. Que também o Felipe falou, não é a panaceia, são casos muito bem escolhidos, tem complicações também, então nós temos que realmente estudar muito, como você foi perfeito no que você disse, em relação a quem realmente mereça ir para uma cirurgia revisional. Eu acho que é bem essa palavra, merecedor. Esse paciente, se ele voltar, ele teve uma recidiva de peso, ele voltou a ganhar peso. Se ele acertar a parte nutricional dele, ele volta a perder peso? Volta a perder peso. A cirurgia auxilia ele a não uma perda, não vamos dizer em tamanho, mas talvez uma perda um pouco mais rápida de peso? Sim, o tratamento nutricional é fundamental, né? Na verdade, o paciente ele tem que aprender a se alimentar de forma correta. Então, o tratamento clínico tem que estar associado, não tem como fugir. Então, tem que ter equipe multidisciplinar. A gente brinca, né, doutor, que não pode abandonar a nutricionista nunca, né? Às vezes o paciente tem, assim, nem a nutricionista, nem a psicóloga. É problema de ansiedade, de repente, um problema que ele está passando e acaba descontando no alimento. Então, a gente precisa dar para, sim, o paciente, de repente, voltar a ter perda de peso novamente. Então, é aquilo. Tentou tudo, aí tem que procurar, de repente, o cirurgião e eles... vão fazer da melhor forma. E acho que todo mundo percebe no consultório, eu falo para os pacientes assim, eu não tenho esse trabalho, mas seria um trabalho simples e fácil para você perceber o resultado. Pega o paciente que operou e acompanha só com o cirurgião. Pega o paciente que operou, acompanha com o cirurgião mais nutricionista. Pega o paciente que operou, acompanha cirurgião, nutricionista e psicólogo. Quem tem o melhor resultado? É óbvio que é o quem faz o acompanhamento multidisciplinar. É o que eu falo, e a minha maior preocupação, e eu bato muito, é o primeiro ano. Esse ano do deslumbramento, da lua de mel, acaba fazendo o paciente muitas vezes escapar, porque ele fala, bom, olha, a vida inteira eu quis comer o que eu queria, sem fazer atividade física, sem me preocupar e perder peso. E no primeiro ano meio que, um certo momento acontece isso. Acontece. E aí ele meio que cai no sonho de, resolvi a minha vida. E aí a gente vai vendo frustrações. E o que a gente vê muito, né, doutor Felipe, é assim, de repente o paciente ele abandona o tratamento, aí ele está em casa, ele viu, engordei 2 quilos. Não, mas espera aí, eu consigo sozinho. De repente, no outro mês, 5 quilos. Opa, consigo sozinho. Não vou voltar e no não médico, vou voltar né? no médico, não vou voltar no nutricionista. Tem vergonha. Não posso voltar. Quando ele chega, quando é que esses pacientes que abandonam o tratamento, ele chega com um ganho de peso muito grande. Coisa que a gente poderia ter conseguido reverter há uns 6 meses atrás. E de repente, perda de peso menor, uma perda de que peso seria mais menor fácil fica de muito resolver. mais fácil. De repente, então, não abandone, não tenha vergonha de voltar, que você, de repente, ganhou 1, 2 quilos. Volte, a gente vai conversar, a gente Isso vai se acontece. alinhar. E é uma coisa interessante que o Felipe falou dessa questão do primeiro ano, né? Eu sempre brinco principalmente com as pacientes, que acaba sendo o maior volume de cirurgia que nós fazemos, né? Que eu falo assim, olha, gente, fazer a cirurgia bariátrica quando você estiver magra, primeiro, não salva casamento, não arruma namorado, não arruma conta no banco, não cobre o cheque especial, entendeu? Você está fazendo uma cirurgia para mudar a sua vida, a sua saúde, a sua melhora de você mesmo. Primeiro você tem que gostar de você, depois você vai gostar do resto do mundo, né? Então, isso é fundamental para o paciente entender que esse momento do primeiro ano, né, que é esse momento mágico do emagrecimento,
que ele fica embebecido pelaquela coisa que ele está magra, ela está magra, ele está magro, né? Cobiçado, elogiado, elogio, né? Vai para a noite, né? Tudo isso é muito bom na vida do paciente, faz um bem muito grande para a autoestima, para o cérebro da gente. Mas não pode perder de vista que quem gosta de você realmente é o seu cirurgião e a equipe multidisciplinar. Você tem que ter foco sempre, né? Eu sempre falo para o paciente, você tem que vir no consultório, com o cirurgião, com a nutricionista e com o psicólogo, para ver se você está no foco. Está no foco? Ok, é assim mesmo. Você entendeu o recado e é bola para frente. Saiu do foco, vamos voltar. Então, tem que acompanhar, tem que acompanhar. Esse primeiro ano realmente é uma fantasia, é tranquilo. Você é o centro das atenções, né? Todo mundo conversa com você. Nossa, que legal, Quem você não gosta perdendo de ser o peso. centro das Opa, atenções, com né? certeza. Porém, depois fica normal, né? Aí, Exatamente. de repente... Aí, Ninguém mais olha para você? E aí, por isso tem que tratar também com a psicóloga, para você realmente ter essa noção de que você é um ser humano normal, tá tudo certo e você vai viver tranquilamente no sucesso da sua cirurgia, que foi que você resolveu a sua mudança de vida a partir do dia que você fez sua cirurgia bariátrica. Eu acho que tem que ficar muito claro, porque isso assim, tem hora que o paciente sai do foco, né? E aí parece que ele meio que se perde assim no caminho. Então, eu acho que eu toco muito nisso, eu acho que isso é fundamental, porque senão a gente bate na tecla, a gente opera o paciente para longo prazo, a gente não opera o paciente. Não tenha pra dúvida disso. E o paciente ele tem que estar ciente disso, que ele está fazendo uma cirurgia que é para a vida toda dele, que ele tem que tratar, como você disse lá no começo, é uma doença crônica que você tem que acordar todo dia imaginando assim, hoje vai ser mais um dia que eu estarei magro. Isso, viva o dia, é um degrau atrás do outro, não adianta subir correndo, pulando degrau, que vai cair. E uma coisa que eu acho até interessante, até para retificar o que a Aline disse e você disse, Wilson, informação. Hoje a gente sabe que a internet tem milhões de grupos, eu sei que tem muita boa vontade por aí, mas tem muitas vezes que o paciente foge de você e vai se apoiar em informação de pessoas que, tudo bem, já viveram a bariátrica, mas não são os especialistas. E aí é o que a Aline falou, muitas vezes o paciente fica postergando um retorno e quando ele vem parar com você, não que ele seja a causa perdida, longe disso, todo mundo tem um jeito de voltar, Claro. mas talvez a gente vai ter que ralar mais ainda do que ralar se você fosse lá atrás. E uma coisa interessante, isso que você falou sobre usar a mídia para se informar, todos podem acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que lá vocês vão encontrar inúmeras informações, orientações, esclarecimento de várias dúvidas, inclusive o BariLive, que tem sobre vários assuntos, e que é uma fonte segura que o paciente pode procurar e ter informações corretas, inclusive dos próprios profissionais da sociedade. Até para lembrar, todos os BariLives ficam o tempo inteiro armazenados ou no YouTube ou no próprio Facebook. É só procurar lá que a gente está lá para tirar as dúvidas que quiser. Wilson, a gente está chegando nos finais e eu queria, só para a gente ratificar uma última coisa, acho que você falou um pouquinho. Cirurgia revisional. Risco dessa cirurgia é igual, é menor, é maior do que a primeira cirurgia? Por mais que nós temos novamente, esse paciente vai ser novamente preparado como se fosse uma nova cirurgia bariátrica, esse paciente tem que ser muito bem preparado, ele vai fazer todo o caminho que ele fez anteriormente, inclusive essa questão que a Aline falou da questão psicológica, emocional, que normalmente é o fator que acaba levando o paciente a uma cirurgia revisional. E por quê? Porque realmente é uma cirurgia que tem um maior risco, Felipe. É uma cirurgia que a gente no dia a dia a gente acaba fazendo, não com tanta frequência e também não é uma coisa que a gente corre atrás para fazer todo dia, porque a gente sabe que é uma cirurgia que tem um risco maior. Você realmente mexer numa área que tem uma cirurgia prévia, você não sabe como é que vai encontrar aquilo lá dentro da cavidade novamente. Às vezes você tem já pronto na cabeça uma ideia de como você vai modificar, mas lá dentro isso não é do jeito que você imaginava, né? E isso está sujeito a mais complicações pós-operatórias. Então isso tem que estar muito claro na cabeça do paciente, na cabeça da família, que realmente é uma cirurgia muito mais difícil.
E isso você e sempre ter em mente que não pode procurar qualquer médico que não esteja habituado com aquele tipo de cirurgia, e isso eu digo fora quem não mexe com cirurgia bariátrica. Às vezes o paciente vai procurar outro tipo de profissional, cirurgião, que não está habituado com aquele tipo de cirurgia, o que torna a cirurgia muito mais perigosa ainda. Então, na medida do possível, nós temos que escolher muito bem o paciente que vai para a cirurgia, como nós já falamos aqui, mas, acima de tudo, o paciente tem que entender que o risco que ele vai passar é maior do que na primeira cirurgia. Aline, a gente está finalizando, mas veio uma pergunta aqui super interessante que eu queria repassar para você, da Deliana Ribeiro. Ela faz a seguinte pergunta: é possível garantir a ingestão de proteínas se tornando vegetariano ou vegano após a cirurgia? Não, complicado. Boa pergunta, hein? Essa pergunta é uma pergunta difícil, hein? sensacional. Na verdade, não. A gente sabe que a maior biodisponibilidade dos alimentos proteicos estão nos de origem animal. Então, a gente precisa suplementar. Um paciente bariátrico que não consome, pode ser vegano, assim, tem que suplementar. Não tem como ficar só em origem vegetal. Tem que suplementar, não tem outra forma. Na verdade, a proteína ela é importante por vários fatores, né? Uma, ela é um alimento construtor, outra é onde ela tem maior fonte de vitamina B12 e maior fonte de ferro. Então, precisa comer a proteína, gente. Mas se você é vegano, não tem problema, mas eu tenho que te suplementar. E antes da gente fazer os desfechos finais, só uma pergunta mais para o Wilson. A Kelly perguntou aqui se é verdade que após a bariátrica os dentes ficam mais fracos depois da cirurgia. Você conhece? Kelly, é uma boa pergunta. Isso normalmente a gente até brinca que acaba sendo uma lenda urbana, né? Mas pode acontecer sim, porque é aquilo que, voltando a falar, Kelly, se o paciente abandona o tratamento da equipe multidisciplinar, não tem nenhum acompanhamento nutricional a longo prazo, é possível que possa acontecer queda de cabelo, enfraquecimento dos dentes, osteoporose, uma série de outras complicações podem advir da falta de acompanhamento. Não é que a cirurgia vai levar a isso se realmente você não tiver uma qualidade alimentar saudável ao longo da vida. Então, é muito importante que o paciente não perca de vista essa situação. Eu acho interessante até o que você falou. As pessoas muitas vezes ficam associando tudo à cirurgia. Isso. Não é a cirurgia, é a alimentação que ele tem. Sim. Muitas vezes, então, assim, não é a cirurgia que está causando a perda dos dentes. É que ele continua usando refrigerante toda hora, ele continua tendo uma alimentação errada. Uma alimentação sem cálcio. E isso aí, vai acabar impactando sim. nos dentes dele. Por isso a importância da suplementação de polivitamínicos que a gente faz também, né? Então, Rotina. a rotina. Pessoal, rápido que a gente passou um pouquinho aqui, considerações finais. Aline, queria começar por você, depois pelo Wilson. Então, gente, o que eu queria falar é que, assim, para a gente manter o sucesso dessa cirurgia, realmente é a mudança de qualidade de vida, né? Mudança de vida. Então, a gente precisa focar, é a sua oportunidade realmente, você operou, então vamos mudar seus hábitos, ter uma alimentação saudável, uma prática de atividade física de pelo menos 3 vezes por semana, que com certeza seu sucesso vai ser garantido. Wilson? Agradecer primeiramente à sociedade a oportunidade de estar aqui novamente no Body Life, né? E aos amigos aqui que a gente teve uma discussão de alto nível, mas também dizer aos nossos ouvintes que aqueles que queiram fazer a cirurgia bariátrica, procure sempre um médico qualificado, um médico que tenha área de atuação, que tenha a equipe completa, como o Felipe falou. Uma só pessoa não vai resolver a sua situação, é uma equipe que resolve a sua situação. Então, a cirurgia hoje, a cada ano que passa, ela se torna muito mais segura, com técnicas muito mais seguras, com equipamentos e materiais muito mais seguros. Então, tratar a obesidade como uma doença crônica exige realmente um tratamento para o resto da vida. Bom, queria agradecer você, Wilson, queria agradecer você, Aline, mais uma Obrigado. vez a sociedade pelo convite. A discussão foi muito boa e acho que de um nível excelente. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Lembrando que semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, novamente, a gente tem mais um Body Live. E aos colegas da saúde mental, da saúde psicológica, especialidades, cirurgiões, lembrando que agora em maio, de 15 a 18 de maio, nós vamos ter nosso congresso em Curitiba. Estamos já com recorde de inscrições. Venha, vai ter alto nível teórico, profissionais do mundo inteiro aí, super gabaritados. Venham prestigiar com a gente o congresso em Curitiba. Até semana que vem.
Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.